O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, também vós, ficais preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Qual é o empregado fiel e prudente que o Senhor colocou como responsável pelos demais empregados para lhes dar alimento na hora certa? Feliz o empregado cujo Senhor encontrar agindo assim, quando voltar. Em verdade vos digo, ele lhe confiará a administração de todos os seus bens. Mas, se o empregado mal pensar, meu senhor está demorando, e começar a bater nos companheiros, a comer e a beber com os bêbados, então o senhor deste empregado virá no dia em que ele não espera, e na hora em que não sabe. Ele o partirá ao meio e lhe imporá a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Meus queridos e amados filhos e filhas, nós aprendemos desde pequenos que quem criou o mundo, criou as coisas e nos criou foi Deus. E quando nós falamos assim da criação, nós precisamos lembrar de duas coisas. Primeiro, na criação do mundo e das coisas, Deus deposita em tudo aquilo que Ele cria o seu próprio ser. Então, quando nós contemplamos o mundo, ou quando Deus nos deu a responsabilidade de cuidar do mundo e das coisas criadas, é para que o ser humano consiga perceber que Deus está em tudo, que Deus está ao seu redor. Mas também tem uma segunda questão que é um pouco mais profunda, digamos assim. Quando nós fomos criados, Deus depositou sim também o seu próprio ser. Mas, além disso, Ele nos criou à sua imagem e à sua semelhança. E por conta de sermos criados à imagem e semelhança de Deus, Deus realmente deposita
a sua própria essência na nossa criação, é para que nós pudéssemos ser capazes de Deus, para que nós pudéssemos realmente nos aproximar de Deus e ter uma comunhão com Ele. E essa comunhão com Ele nos levaria a cuidarmos uns dos outros de maneira mútua, porque Deus está no outro como está em mim, mas também, como eu disse no começo, no cuidado de tudo aquilo que foi criado. Esse é o projeto de Deus, ou esse foi, digamos assim, o início do projeto de Deus e o sonho de Deus para o mundo e para nós. Mas, infelizmente, aconteceu algo nesse projeto, algo que, digamos assim, veio de fora para dentro. E aí esse projeto de Deus na criação e na criação do ser humano foi maculado, recebeu uma mancha, ou ali foi desfigurado, e essa desfiguração manchou em nós a imagem de Deus. E a essa desfiguração, a esse rompimento do projeto de Deus, enfim, nós chamamos de pecado. E uma coisa que eu vou deixar bem claro também para vocês, que não se tem consenso nem entre os teólogos hoje em dia sobre realmente como o pecado veio e maculou a criação de Deus. Nós não sabemos de onde veio, como veio e por que veio, mas que infelizmente fez com que nós tivéssemos ali então uma barreira nessa relação com o Senhor. E até mesmo a ideia de pecado original, e que o ser humano tem, infelizmente, essa mácula, também não tem muito consenso nisso também na reflexão teológica. O magistério nos encaminha para um determinado ponto, mas não é suficiente aquilo que o magistério ainda afirma nos dias de hoje. E aqui eu não estou sendo herege, não estou contestando a doutrina da igreja, só estou mostrando que temos limites que, se não tomarmos cuidado, nos encaminhamos para o erro e para uma má interpretação até mesmo da relação de Deus com cada um de nós. E aí, por conta dessa situação, Deus desistiu? Não. E aí Deus fez de tudo para que essa imagem dele em nós fosse restaurada. E essa desfiguração do projeto de Deus pudesse ser restaurada novamente. E aí, a todo esse processo de Deus tentando restaurar essa imagem dele em nós, tentando nos livrar do pecado, tentando nos livrar de uma vida de erro, enfim, nós vamos chamar de história da salvação. E essa história da salvação tem um ponto máximo, ou um apogeu, digamos assim, e que é Jesus Cristo, que é a encarnação do próprio Deus, para poder restaurar em nós de uma vez por todas a imagem dele e para poder mostrar que nós fomos criados para a comunhão com Deus e que Deus não é distante de nós. Mas só que Deus precisou preparar um caminho para isso, para chegarmos a esse ponto.
E aí, uma das personagens principais que aparecem aqui é a Virgem Maria. E aqui não vou romantizar a vida da Virgem Maria como muitos fazem, ou criar uma certa ideia que não é bem assim como Deus planejou as coisas, ou como Deus se fez conhecer, e a própria ação de Deus na Virgem Maria. Então, para que Maria pudesse dar a vida ao Filho de Deus, para que Deus pudesse se encarnar, ela precisou nascer sem essa mancha do pecado original. Ela precisou nascer com a imagem de Deus restaurada. E por que isso? Simplesmente porque Deus quis. E aqui não tem muita discussão para isso, porque Deus pode tudo. E aí, por graça de Deus, no ventre de Ana, mãe da Virgem Maria, ela nasce sem a mancha do pecado original. E aqui nós temos o início, então, do dogma da Imaculada Conceição. Mas nós precisamos entender o seguinte: Maria nasce sem essa mancha do pecado e com a imagem de Deus restaurada, não por mérito próprio, mas por graça de Deus, que no ventre de Ana, na gestação de Maria, por graça de Deus, Maria recebeu de maneira antecipada os méritos da salvação de Jesus. Maria recebeu de maneira antecipada aquilo que Jesus iniciou quando se encarnou. Por graça de Deus, porque Deus quis. Mas só que tem um detalhe aqui que tem hora que as pessoas esquecem. Porque eu escuto muito assim: Maria deu o seu sim porque era para acontecer. Não, porque a vida de Maria já estava pré-determinada. Gente, isso não existe. Porque Deus nos deu também um dom, que por um lado pode ser um dom, mas por outro também uma maldição se não for bem usado. E que dom que é esse? A liberdade. O famoso livre-arbítrio que nós falamos. Então Maria foi preparada por Deus, recebeu de maneira antecipada os méritos da salvação de Jesus, se tornou imaculada, e aí vem o momento da encarnação, vem o anúncio do anjo. E aqui aqui que é o detalhe. Maria disse sim, mas também poderia ter dito não. Mas padre, se ela dissesse não, o que iria acontecer? Eu sinceramente não faço a mínima ideia. E se alguém quiser saber disso, quando morrer e for para a eternidade, pergunte diretamente para Deus, porque é Ele que vai poder responder isso. Mas o que eu quero dizer? Maria teve tanta possibilidade do sim quanto do não. E aí, por graça de Deus, como ela buscava ter essa intimidade com o Senhor, então dá o seu sim. E por conta desse sim, nós temos o fruto da Imaculada Conceição, que foi Jesus Cristo, que é Jesus Cristo. E aí nós, na imagem da Virgem Imaculada, nós podemos também entender todo o ser humano, ou o que Deus espera de cada um de nós.
E aqui não venha dizer assim, porque era para acontecer, era para ser desse jeito. Não. Quando nós falamos assim, nós simplesmente queremos nos eximir das nossas responsabilidades. E isso não existe dentro da nossa doutrina. Porque eu não tive escolha. Teve escolha sim. Mas ou escolheu mal ou escolheu bem. Aí cada um aqui vai trilhando esse caminho. E na imagem da Imaculada Mãe de Jesus, nós também precisamos entender o seguinte. Uma vez, vou citar esse exemplo. Uma pessoa veio para poder fazer uma orientação, enfim, e aí eu achei um absurdo o que ela dizia, não dela, mas de uma pessoa próxima, era o pai. E ela dizia o seguinte, a mãe já havia falecido, enfim, e aí o pai, numa das conversas com ela, dizia o seguinte, Deus sabe das coisas, né? Porque eu traí a sua mãe, eu maltratei a sua mãe, eu infelizmente não fui um bom pai para vocês, enfim, aí todo o discurso. E aí ele dizia para ela que não tinha escolha porque era para ser desse jeito e era para acontecer dessa forma. E uma coisa eu digo para vocês, se era para ser assim, ele maltratar a esposa, viver em adultério, maltratar o filho, eu dizia para ela, se isso fosse verdade, que ele não tivesse escolha, eu deixaria o meu ministério naquele momento. Não valeria mais nenhum minuto continuar com o meu ministério sendo padre, porque isso não existe. Foi irresponsabilidade, foi má escolha da parte dele. Então, quando nós olhamos para a Virgem e vemos que ela, na sua vida, continuou imaculada e não permitiu que o pecado chegasse nela, não com uma força simplesmente extraordinária, mas porque ela soube escolher bem. E esse saber escolher bem não significa que ela não passou dificuldade, não significa que ela teve que lutar com sentimentos humanos para poder permanecer na graça de Deus. Até mesmo quando nós vemos a imagem da Virgem e do seu esposo São José, é outra romantização que acontece. Provavelmente tiveram uma luta durante toda a vida para poder permanecer nesse estado, como muitos lutam hoje, ou para poder permanecer fiel à sua esposa, ou para que não haja relação sexual antes do casamento. São as lutas, e Maria e José travaram essa luta, e provavelmente tiveram momentos de dificuldade, mas como eu disse, souberam escolher, souberam fazer a vontade de Deus, quiseram permanecer na graça de Deus. E isso precisa ficar bem claro para nós. Então, quando eu vejo a imagem da Imaculada Virgem Maria, eu vejo como que é possível permanecer na santidade, ou viver na santidade, fazer a vontade de Deus, se tornar uma pessoa melhor. E aí cada um aqui vai respondendo, ou deveria responder a Deus dessa forma. Por conta do nascimento de Jesus e dos méritos de Jesus, a nossa relação com Deus ganha um outro patamar. Como assim? Em Jesus Cristo nós temos a restauração da imagem de Deus em nós,
que acontece pela graça do batismo na nossa vida. E aí, essa graça do batismo faz com que Deus não esteja longe de nós, mas Deus esteja dentro de nós. E quando eu vejo a imagem da Virgem Maria, e quando nas imagens que ela está grávida, ali nós podemos dizer que já é um sinal de como Deus gostaria de estar junto de nós. Eu não concordo com a ideia, Maria foi a primeira que comungou. Não. Isso dentro do contexto litúrgico não é correto, para não dizer que é heresia, porque temos diferenças aqui, mas não é o caso entrarmos nessa seara no dia de hoje, mas só para que a gente tenha isso claro. Então, Deus está dentro de nós, e aí nós que precisamos permitir que esse Deus que está no nosso coração, na nossa vida, haja através das nossas atitudes. E aí, mais uma vez eu repito, são as escolhas do nosso dia a dia. Tem vezes, eu escuto muito isso. Padre, eu não sei o que acontece. É uma força maior do que eu que me leva para o pecado. É uma força maior do que eu não sei o que é. Gente, essa força maior do que você, nada mais sabe o que é? A sua vontade, o seu desejo, o seu querer se manifestando. Por quê? Deus não nos obriga a nada, as pessoas não nos obrigam a nada, e nem o demônio nos obriga a alguma coisa. A tentação nada mais é do que situações que nos são apresentadas, que vêm de fora para dentro. E aí somos nós que vamos permitir que as tentações entrem no nosso coração. E aí, quando isso acontece, nós vamos nos encaminhar para o erro, nós vamos nos encaminhar para uma vida de pecado. Mas como Deus é bondoso, Ele nos dá a oportunidade da conversão. E aí, nós que precisamos querer, caso contrário, Deus não pode fazer nada. Tem vezes que eu escuto assim, Padre, eu rezo intercedendo por tal pessoa, peço que Deus ajude aquela pessoa, mas não acontece nada. Deus não está ouvindo a minha oração, Deus não ama aquela pessoa. Não é isso. Por mais doloroso que seja, Deus não invade o coração de ninguém sem permissão. A sua oração é válida, continue intercedendo, mas ela pode encontrar a barreira no coração do outro. E aí nós precisamos também entender isso e rezar para que na primeira brecha Deus consiga entrar e aí fazer a transformação necessária. Mas é preciso querer. Me incomoda na confissão, as pessoas que já vêm para a confissão, eu já falei isso outras vezes, mas entram derrotadas e saem derrotadas. Entram ali de cabeça baixa e saem do mesmo jeito, com um certo conformismo. Se nós nos apresentamos para receber o sacramento da reconciliação, que é uma das formas de restaurar a imagem de Deus em nós, que infelizmente o pecado tenta macular quando nós permitimos que ele entre na nossa vida. Se você está arrependido, Deus concede a reconciliação. Então, não é sair da confissão derrotado, mas agradecendo a Deus por mais essa oportunidade. E aqui eu quero contar um segredo para vocês, se vocês não sabiam. Deus é onisciente, onipresente, perfeito.
Deus está em tudo e em todos os lugares, perfeito. A onisciência de Deus faz com que Deus saiba a possibilidade das coisas. Prestem atenção nessa palavra. Deus sabe da possibilidade de tudo. Por que eu digo possibilidade? Porque por conta da liberdade, por conta desse dom que Deus concedeu a nós, Ele não sabe qual vai ser a sua decisão. Por isso que Ele não sabe de fato o que você vai fazer daqui 5 minutos, daqui 10 minutos, quando você chegar em casa, amanhã no seu dia. Ele sabe a possibilidade. Se a pessoa pegar caminho A, vai dar em caminho M e vai dar em caminho Z. Se a pessoa pegar caminho B, vai dar em caminho E e vai terminar em caminho O. É isso que ele sabe, mas a decisão que realmente vai acontecer, ele depende da nossa decisão e da nossa escolha. E isso, em hipótese alguma, é diminuir Deus, mas mostrar o quanto Deus nos ama. E esse amor de Deus precisa ser manifestado também no nosso cotidiano e com as pessoas que estão ao nosso redor. Maria, a Imaculada Conceição, ela era coerente com aquilo que ela acreditava. E provavelmente não tinha medo do que os outros iam pensar dela, o que os outros iam achar dela, até mesmo quando ela engravidou, pela ação do Espírito. Se José não a tivesse acolhido, provavelmente ela poderia ser julgada, enfim, mas para ela, provavelmente ela confiou em Deus. Ela acreditou que Deus estava ali junto dela. Então é o mesmo exemplo para nós. E aqui não adianta, se nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, e para nós cristãos a graça do batismo está em nós, Deus está dentro de nós, então aquela frase que nós adoramos ou acreditamos num Deus que nós não vemos é mentira. Porque ao olhar o ser humano ou nos contemplar um ao outro, necessariamente nós devemos ver o rosto de Deus, conseguir enxergar a bondade. E aqui é o ser cristão na capacidade de estender a mão e não de julgar, mas também ser firme quando ter que dar respostas da sua fé. Por quê? Para Deus o que é certo, o que é errado. O que é graça e o que é pecado. Não existe exceção. Não existe, depende da pessoa, depende da circunstância. Para Deus não existe 2 pesos, 2 medidas. Para Deus o que é bom, o que é mal, e não há relativização. Nós que precisamos entender isso e não permitir que esse tipo de ideia entre no nosso meio. E aí, como eu dizia da postura da Virgem Maria, também a nossa postura no nosso dia a dia, como cristãos. Eu falava no começo da homilia da história da salvação. A história da salvação continua em você e continua em mim. E como está esta história? Nós estamos fazendo valer a graça, o sacrifício do Cristo, o sim de Maria no nosso dia a dia, ou cruzamos os braços porque não queremos a nossa parte, ou justificamos a nossa omissão. Eu não vou falar, eu não vou ter essa... não, porque vão brigar, Gente, agir dessa forma, dessa questão da omissão, é compactuar com o mal, é ser cúmplice do mal, e não tem como. Uma das coisas que infelizmente hoje tentam destruir de todas as maneiras é a tradição cristã e a família como instituição divina, instituição querida por Deus.
pai, mãe, filhos, avós, tios, primos e assim por diante. Não dá. E hoje em dia, como as crianças da catequese estão aqui, só quero dar esse alerta e já vou me encaminhando para o encerramento dessa reflexão. O cuidado com as nossas crianças, o cuidado com elas, com o seu desenvolvimento e com o seu crescimento. Tem idade para tudo. Não vamos permitir que certas situações ou circunstâncias não sejam adiantadas, onde elas percam a inocência. A sexualidade, tudo isso vai se desenvolvendo com o tempo, e nós precisamos respeitar isso, e não permitir, como está rodando na internet, numa escola, por aí, uma apresentação ali que é arte, mas que só foi apresentada, diz que foi cortada só um pedaço, que mostra um monte de gente entrando, dançando, insinuando, enfim, situações obscenas para as crianças. Ah, mas isso é arte. Não, isso não é arte. Para nós cristãos, a arte está na beleza, e beleza para nós cristãos é onde resplandece Deus. Isso que aconteceu com essa arte, entre aspas, é libertinagem, é promiscuição, e rompe com o pecado da luxúria. Luxúria nada mais é do que viver a sexualidade de maneira desregrada. E eu devo lembrar que luxúria é um dos 7 pecados capitais, e romper ou cometer um dos 7 pecados capitais é pecado mortal. E aqui não tem exceção. Ah, não depende, está errado para nós, e nós precisamos ter essa postura, e parar de nos calar, e permitir até mesmo que digam, pessoas que não acreditam em Deus, dizer para nós cristãos como que nós devemos agir, ou dizer que a nossa doutrina é retrógrada, que não está de acordo com os tempos. Deus não se curva ao pecado, Deus não se curva àquilo que é mal, e isso Ele mostrou na criação. Quando houve o rompimento ali, Deus não desistiu, porque Deus não quer o mal de ninguém, Deus quer o nosso bem e a nossa felicidade, e se isso não acontece, é porque nós não estamos fazendo a nossa parte, e Deus só faz a parte dele quando nós fazemos a nossa. Então, que na celebração do dia de hoje, celebrando então a Mãe de Deus, a Mãe Imaculada, que nós possamos pedir a Deus a graça, para que nós também possamos permanecer com a graça de Deus, permanecer com a imagem de Deus imaculada também na nossa vida. E se por um acaso tropeçarmos, o sacramento da reconciliação nos ajuda. E cuidado com os julgamentos, porque o julgamento nada mais é do que acusar e apontar o erro do outro, e quem acusa e aponta o erro desse jeito é o demônio, não é Deus. Deus estende a mão e quer o nosso bem e quer nos ajudar. Se nós não vamos por esse caminho, então não estamos agindo de acordo com o Espírito de Deus. Pode ser com qualquer outro tipo de espírito, menos com o Espírito de Deus. Que a nossa celebração, ao comungarmos daqui a pouco o corpo e sangue de Jesus Cristo, nós realmente possamos nos envolver por esse mistério, ter o Deus eucarístico dentro de nós e pedir que Ele nos ajude na caminhada nessa terra. E por fim, se você morresse hoje, qual seria a história da salvação na sua vida? O que você teria para contar para Deus? O seu esforço, as suas desculpas, o seu comprometimento ou simplesmente o silêncio, a omissão e compactuar com aquilo que é mal? Que Deus nos ajude e que possamos ser fiéis e que um dia
ao sermos acolhidos por Deus e pela Virgem Mãe de Deus, a Imaculada Conceição, Deus possa dizer: servo bom e fiel, seja bem-vindo. E muito obrigado, porque pelo seu esforço você conseguiu ajudar a povoar o céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.